A paz do Senhor, queridos irmãos. Meu nome é Célio, tenho a responsabilidade de transmitir aos irmãos essa disciplina chamada Soteriologia, Doutrina da Salvação, um assunto de suma importância para todos nós como cristãos, de suma importância para todo aquele que quer conhecer mais e mais a respeito do seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, louvo também o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Alguns provavelmente eu conheça, mas não os vi, e alguns eu não conheço, mas quero desejar as boas-vindas, desejar que tenham um período de grande aprendizado em todo esse ano. Estamos longe fisicamente devido a essa necessidade de isolamento social, esse período de quarentena, mas em nome de Jesus, brevemente estaremos reunidos juntos na sala para aprendermos a respeito deste assunto tão importante. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, irmãos. Quero também agradecer ao pastor Kleber por mais uma vez confiar no nosso trabalho, né, pelo convite. O pastor Samuel, nosso pastor presidente, que nos oportuniza mais uma vez este presente também de poder ministrar para a sala, para os alunos, né, irmãos e irmãs, a respeito deste ensino teológico de base cristã. Louvado seja o nome do Senhor também pela vida do pastor Samuel, pela vida do pastor Kleber e os demais irmãos do corpo administrativo do Ibadejuf. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero iniciar essa ministração com esse texto aí que os irmãos conhecem bem. Tá? A resolução da boca está brilhando, ficou difícil achar um local que não desse esse foco brilhante aí. Mas eu vou mandar os slides para os irmãos também, lembrando que os slides são resumos, ok? A matéria dos senhores e das senhoras está aqui, ó, teologia sistemática, ok? Olha, pertinho, certamente os irmãos têm, onde o pastor Antônio Gilberto traz esse assunto de forma pormenorizada. Então, para se aprender, a gente tem que ler, né? Tem que estudar. E nós, professores, né, falando nós aqui, fui atrevido, né? Mas eu, como professor, eu prefiro usar a expressão facilitador. Tá? A gente facilita um pouquinho o caminho de vocês, mas não somos aqueles que vão ensinar e vocês vão aprender tudo. Então, leiam bastante, tá? E as dúvidas que surgirem, e sempre surge, graças a Deus que surge, senão não teríamos mais professores, né, pastor Cléber? Mas, quanto mais dúvidas, mais perguntas. Quanto mais perguntas, mais nos obriga como facilitadores a tratar com os irmãos e buscar informação para levar aos irmãos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Então, esse texto que os irmãos conhecem bem diz o seguinte, João, capítulo 3, versículo 16, retirado da Bíblia Almeida, revista atualizada, a versão, lógico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira, né? E a palavra, no próprio Evangelho de João, vai dizer que Deus é amor. Ele amou ao mundo de tal maneira essa que nós não encontramos no dicionário, não temos informação que maneira é essa, só fala que de tal maneira. É algo que foge ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. E por isso o evangelista, né, colocar aí desta forma, de tal maneira, uma maneira que é inexplicável humanamente falando, né? E aí ele explica um pouco dizendo, olha, ele deu o seu filho de gênero, seu único filho gerado por ele, para que todo que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer, não se acabar, não ter fim. O Senhor nos fez para vivermos com ele, para sermos propriedade exclusiva dele, não para ter fim. E fim os irmãos aprendem lá
na doutrina do pecado, na martirologia, que é o fim, né? A morte como fim. Ok? Mas é só uma pincelada, nós não vamos tratar desse tema, tá? Que é outra disciplina, é outro assunto. Importante nós lembrarmos, Deus amou ao mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que nós possamos viver eternamente com Ele. Existe uma condição. Essa condição é crermos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos lá. Nosso próximo slide. Essa introdução a respeito de soteriologia, doutrina da salvação. Mais uma vez peço desculpa para os irmãos. Estou aí sofrendo há uma semana, né, pastor Kleber? Estou lembrando dele aqui. Para achar uma resolução bacana, porque precisa ser gravado durante o dia, às vezes a iluminação atrapalha muito. Acabei criando um estúdio, né, na minha área aqui de estudos, para que pudéssemos desenvolver essas aulas aí para os irmãos. Mas, mais uma vez, são apenas slides, tem o livro e nós estamos à disposição para solucionar qualquer dúvida pendente, ok? Nos dias seguintes, introdução, salvação, preocupação de toda a revelação da Bíblia, né? A Bíblia nos revela a vontade de Deus e essa Bíblia sagrada, tá? Essa preocupação de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é que o homem tome conhecimento da salvação que ele tem proposto, né? Tal preocupação de toda a revelação da Bíblia é salvação e por isso nós temos a necessidade, como servos do Senhor, como cristãos, de conhecermos salvação, de termos ciência a respeito dessa salvação, de podermos transmitir também este ensino, não é a função só do professor, mas é a função de todo crente, tá? Transmitir o seu conhecimento a respeito de salvação. É só lembrar quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulo, você aprendeu e agora você tem essa responsabilidade que é transmitir o seu aprendizado. Porque quando eu tenho um aprendizado de algo bom, de algo saudável, de algo que edifica, e eu guardar só para mim, nós vamos lembrar também que o Senhor falou a respeito daquele que pega o tesouro e o enterra, pega o talento, né? E enterra o talento. O Senhor não nos deu talento para ser enterrado, mas Ele nos presenteou com essa salvação, com essa tão grande salvação, como diz a palavra, para que nós fôssemos, para que nós sejamos divulgadores, tá? Propagadores, tá? Fazermos proselitismo realmente a respeito dessa experiência que nós temos vivido. Tá? Então, Deus se revelou na e através das Escrituras, com a intenção, com o desejo de mostrar à criatura como poderia ser salva. Isso porque nós, humanamente falando, nós não temos condições nenhuma de auto-salvar-se. Né? Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, no seu pré-conhecimento, né, na sua onisciência, Ele prepara para nós um recurso como que nós deveríamos ser salvos. Quando eu falo nós, falo da humanidade, do homem e da mulher que quer ser salvo. Então, através das Escrituras e na Escritura, nós vamos ver essa revelação de Deus, esse projeto de Deus para que o homem seja salvo. Então, salvação é o assunto central de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Até mesmo quando nós vemos alguma coisa, um texto, um versículo em que a gente vê um negócio que nos atemoriza e às vezes até nos assusta. Mas a gente precisa entender que é um texto e que existe um contexto. Tá? A gente precisa conhecer a história, saber desse relato bíblico, conhecê-lo, porque a gente vai entender ali que Deus, na verdade, tem uma relevância ali naquele texto, tem uma informação contida no texto todo, em todo o conjunto ali, para que o homem, para que nós, como leitores, para que nós possamos conhecer, né, tomar ciência a respeito desse projeto de vida eterna.
esse projeto de salvação. Amém? Nosso próximo slide vai nos dizer a respeito de soteriologia numa definição ampla, ou seja, quando a gente fala de soteriologia, doutrina da salvação, quando nós falamos de salvação, nós precisamos entender essa definição ampla a respeito de salvação. É preciso que a gente entenda o que é ampla e a gente vai ver o que é definição plena a respeito de salvação. Ampla, ela tem uma limitação. Tá? Quando a gente chega em um local plano e a gente vê o horizonte, ou mesmo um local alto e a gente vê o horizonte ao longe, a gente teve uma visão ampla. Tá? A gente viu a distância, mas a gente não teve uma visão plena de tudo. Você não sabe o que está atrás de uma colina, você viu por cima, ou você viu um campo ao longe, mas você não sabe o que tem no meio do campo. Então, essa é para você entender, quando se fala de definição ampla, é aquilo que certamente tem uma certa limitação. Então, a definição ampla de soteriologia, ou, para nós entendermos melhor, a etimologia desta palavra soteriologia, nós vamos ver que a definição é palavra formada a partir de dois termos gregos. Esse termo grego aí, essa pronúncia é chotérios, é isso mesmo, você fala como se tivesse um H, chotérios ou choterios, tá? Por isso que eu coloquei esse uzinho aí entre parênteses para você entender, soltérios ou chotérios, que significa salvação, ok? E logos, a pronúncia também no grego é essa mesmo, só que é aberta, logos, que significa palavra, ou razão, ou princípio. Olha só, fica fácil de você fazer um link. Vamos trabalhar aí, vamos linkar essa palavra, esse significado aí de logos a respeito, com relação, à palavra do Senhor. Veja bem, logos significa palavra. O que a Bíblia nos diz sobre palavra? Que Jesus é a palavra de Deus. Que lá em Apocalipse você vai ver que está escrito assim, ó, e o seu nome é a palavra de Deus. O próprio Evangelho de João vai dizer o seguinte, que o seu nome, ó, no princípio era o verbo é a palavra. Olha lá, é a razão. Estou fazendo um link para os irmãos, né, para a gente pensar. Então, olha, se significa salvação, né, logia ou logo significa palavra, significa razão, perdão. Então, logos é a razão, significa razão. Jesus é a razão do nosso viver. Tá? Ou princípio. Logos também significa princípio. Jesus é o princípio. Lá no princípio era o verbo, lá no primeiro versículo de Gênesis, no primeiro capítulo, você vai ver também escrito que está no princípio. Tá? Então, eu estou fazendo esse link para que os irmãos percebam o seguinte, ainda que nessa visão ampla, numa visão limitada, o ser humano pode tomar conhecimento que Deus tem o desejo de salvar. Deus tem o desejo que o homem, a mulher, que toda a humanidade tome conhecimento a respeito desta grande salvação. Amém? Então, etimologicamente, a palavra soteriologia, formada desses dois vocábulos gregos, chotérios e logos, significa chotérios, salvação. Logos significa palavra, razão ou princípio. Então, linkando novamente, palavra da salvação, razão da salvação, princípio da salvação. Aponta para quem? Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver agora a definição plena a respeito de salvação. E eu tomei aqui a liberdade, está um pouco apagado aí no slide, né, meio fosco, mas é que eu disse para os irmãos, vou mandar para os irmãos esses slides, só para vocês acompanharem. Não se fie neles somente, busque informação, mais uma vez, na teologia sistemática e outras literaturas também, que os irmãos procurem seus pastores, aí, os responsáveis, para que você veja, olha, é confiável, perdão, é confiável,
posso ler, posso dar valor a isso, tem credibilidade, ok? Mas veja bem, eu peguei essa definição aí, na definição plena, peguei uma informação tirada da versão King James, tá? Novo Testamento grego, ou seja, nessa informação eu coloquei a tradução para que os irmãos acompanhem. Veja bem, quando se fala de definição plena a respeito de salvação ou de soteriologia, vai dizer o seguinte, lá no inglês, a primeira palavra que traduz para nós a respeito de salvação, o primeiro sinônimo a respeito de salvação, é que salvação é libertação. Perceberam a visão, quando eu falei visão ampla, que tem uma limitação, e a visão plena é aquilo que você vê por completo. Tá? Pleno, total. Tá? A salvação ela é plena. Tá? Quando a gente é salvo, a salvação é plena. A gente vai aprendendo isso vamos aprender um pouco mais aí no decorrer desse período, mas vamos aprender na nossa vivência como cristão. Então, essa é a definição plena a respeito dessa palavra salvação, né? Ou doutrina da salvação, soteriologia. Salvação, ela significa libertação, isso na tradução inglesa, né? Se aproxima mais daquilo que seria o original. Então, salvação é libertação. Libertação de quê e para quê? É a pergunta que a gente deve fazer. Tá? Salvação traz libertação, a gente sempre aprende isso, né? Sempre aprende, toda semana, todos os dias que formos cultuar o Senhor, a gente vai ouvir falar que Jesus, ele liberta. Se ele liberta alguém que estava aprisionado, estava cativo, tá? Ou nos liberta da nossa racionalidade que nos prende a este mundo. Então, olha só a importância de ver essa definição plena a respeito de salvação. Então, salvação é libertação, salvação é preservação. Olha que bênção que é para nós. Os nossos filhos que nascem já em berço evangélico, cristãos, perdão, eles têm esta bênção da preservação do mundo desde pequenininhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós, como adultos, aqueles que se converteram com um pouco mais de idade, seja na juventude, seja na meia-idade, ou mesmo já com os cabelos brancos, ou sem os cabelos brancos, que é o meu caso, tá? O Senhor nos preserva, então ser salvo é ter a preservação da vida, ter a preservação da saúde, ter a preservação da integridade moral e física. Então, olha, a visão plena da salvação nos traz esse entendimento. Libertação do abuso de inimigos, num sentido ético. Isso lá para Israel, olha só. Libertação do abuso de inimigos no sentido ético. Veja, se quando a gente lê a respeito de Sansão, a gente vai ver ali que Deus, ele provê a libertação do povo que estava sendo subjugado pelos filisteus, ok? E tantos outros mais. A guerra é travada, mas a vitória vem do Senhor, nos diz a palavra. Okay? Então, libertação do abuso de inimigos no sentido ético, porque o povo do Senhor é um povo salvo. Você, como salvo, você faz parte de um povo que pertence a Deus. E se você pertence a Deus, se você pertence ao Senhor, você tem essa bênção aí da libertação de abuso de inimigos, ou do inimigo, porque o inimigo não tem mais poder sobre você. O inimigo não tem poder sobre aquele que é salvo, sobre aquele que é remido do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque salvação é libertação. Tá? Estávamos escravizados, o Senhor nos libertou. Estávamos sendo subjugados pelo inimigo, porque aquele que não tem o Senhor como seu Salvador, como seu único suficiente Salvador, ele não é livre. Ele é escravo. E se ele é escravo, ele tem um senhor. Quem é o senhor dele? É o inimigo. Tá? Então, a importância da gente entender salvação nesse sentido pleno. Salvação é segurança. Tá? Lembro que lá no início da minha conversão eu ouvia sempre uma música, era um corinho que dizia que salvação tem em Jesus. Tá? Certamente os irmãos já ouviram e até mesmo já cantaram esse corinho, né?
tão importante. Que segurança eu tenho em Jesus. Jesus é a nossa segurança. Ser salvo é ter segurança. Tá? A gente está vendo aí esse período de isolamento social, né, de quarentena, mas a nossa segurança é Jesus, porque a nossa confiança está no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que segurança tem em Jesus? É nele que eu encontro paz, vida e luz, louvado seja o nome do Senhor. Então, essas informações sobre a definição plena a respeito de salvação, de soteriologia, ela foi retirada desse léxico grego do Novo Testamento da Bíblia King James, versão King James. Ok? Vamos lá, próximo slide. O que é salvação? Olha só, essa definição aí está na teologia sistemática de vocês. É uma citação que eu coloquei aqui do pastor Antônio Gilberto, onde ele diz que salvação é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida, ou seja, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Então, é uma milagrosa transformação espiritual operada na alma e na vida. Ou seja, a salvação é um milagre. O pastor Antônio Gilberto foi muito feliz com essa colocação e a própria palavra também vem nos trazer essa informação. Salvação é um milagre, é uma operação de Deus, não é algo nosso. Né? Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos porque nós somos melhores do que o outro. Não, nós somos salvos porque Deus operou um milagre. Ele enviou seu Filho, né, para morrer por nós. E nós cremos em Jesus, então é nos dado esta oportunidade, este presente da parte de Deus, que é a salvação. Tá? Uma transformação espiritual operada na alma e na vida, no caráter. Ou seja, eu sempre digo, né, que Deus ele transforma o homem, né, o homem e a mulher. Ele muda o nosso caráter. Ele muda o que está em nós de dentro para fora. E muda também de fora para dentro. Tá? Mas ele muda o nosso caráter. Mas ele nos usa na nossa personalidade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Cada um de nós temos a nossa personalidade, as nossas características ou idiosincrasias. Tá? Isso não é uma palavra feia, não, tá? Pode ficar tranquilo, tá, meu irmão, minha irmã? Idiosincrasias são características pessoais nossas. Cada um de nós temos essas características. Nós somos diferentes, nós somos indivíduos, nós somos individuais. Deus nos fez como indivíduos. Ele não fez um grupo de robô, tá? Tudo igualzinho. Nós não somos fruto de uma multiplicação de DNA e fez ali uma clonagem. Não, não foi isso. Deus nos fez singulares. Nós somos indivíduos. Né? Temos as nossas idiosincrasias, temos as nossas características, a nossa personalidade, né? Uns mais bravos, outros mais mansos, uns mais quietinhos, outros mais ousados. Tá? E o Senhor nos usa dessa forma e louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que nós vamos aprender também, tá? No decorrer da nossa vida cristã, né? Tem até uma disciplina que trata a respeito disso, que a igreja ela é corpo de Cristo, nós somos membros deste corpo. Tá? Nós somos úteis na obra do Senhor e precisamos entender isso. Somos úteis. Somos uma bênção na mão do Senhor, porque Ele operou uma transformação milagrosa em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mudou o nosso caráter. Né? Só para entender. Muitos eram mau caráter, mas agora Deus colocou um bom caráter em nós. Ele colocou em nós um selo do Espírito. Colocou em nós a bênção dele, né? É Jesus habitando no nosso interior e nos fazendo uma nova criatura. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa citação que eu coloquei do pastor Antônio Gilberto é uma bênção para nós. Foi uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a minha vida e creio que é uma bênção também para a vida dos irmãos. E veja bem, esse versículo 12 do capítulo 1 de João, que é muito importante a gente ter em mente, tá? Já contei essa colocação para alguns irmãos, talvez depois conte para vocês até pessoalmente,
Mas diz o seguinte, verso 12 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Filho, ele não tem direito. Quando fala filho de Deus, ele só tem direito. Não, Deus deu poder também. Tá? Você é filho, agora você tem o poder do alto para anunciar essa tão grande salvação na autoridade e no poder do Espírito Santo. Amém? Nosso próximo slide, a salvação. A gente vai ver aqui, e isso também está na sua teologia sistemática, se você não tiver, é bom que você compre, adquira. É o ganho de presente. Eu tive um irmão que me abençoou, me deu um presente da teologia sistemática. Né? Eu vou guardar para sempre, até Jesus voltar. Amém, meu irmão? O senhor sabe quem é, né? Então, salvação no sentido factual, ou seja, salvação é um fato. E quando nós falamos de salvação como um fato, nós estamos falando que é um fato objetivo, ou seja, é um acontecimento real. Tá? Alguém deu esse presente para você e para mim, e aí você já entendeu quem é o doador. Deus é o doador da salvação. E falamos aí, lembra do slide anterior? Não é que eu sou merecedor, sou bonzinho, que eu mereço a salvação e por isso eu sou salvo, não. A salvação é pela graça. O que o nosso irmão no passado diz? O que a palavra reserva para nós a respeito disso? Salvos, pois, mediante a graça. E isso não vem de vós, não vem de mim, de você, não é mérito nosso, mas isso é um dom gratuito, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Graça, favor imerecido, presente, é algo que Deus nos dá, porque Ele é o doador da bênção, Ele é o doador da salvação. Só Ele pode salvar. Tá? Nenhum de nós, por melhores que sejamos, por bonzinhos, altruísta ao extremo, nós não podemos dar salvação, porque nós não temos a salvação para dar. Tá? Nós recebemos a salvação de graça, né? Um presente que Deus nos deu, e nós precisamos zelar, cuidar dessa salvação. Então, no sentido factual, ou seja, objetivo, a salvação é um fato, Deus é o doador da salvação. Deus é o doador, é o presenteador, é o galardoador da salvação. 3 aspectos dessa salvação no sentido de fato, no sentido objetivo: a justificação, a regeneração e a santificação. Veja bem, justificação, regeneração, santificação. São aspectos, tá? São aspectos. O que significa isso? Isso independe do tempo, são características da salvação que o Senhor nos dá, são aspectos inerentes à salvação. Ele não segue um tempo cronológico. Essas 3 situações, ainda que a gente registre elas separadamente, mas ela acontece simultaneamente, ok? Você vai ver isso também muito bem colocado lá pelo pastor Antônio Gilberto. Então, por favor, leiam lá, tá? Então, vamos explicar um pouquinho mais. Justificação do condenado. Por quê? Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados a ficar separados de Deus. Mas aprove ao Senhor, por isso eu coloquei lá o versículo de João 3,16, Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus, tenha vida eterna, seja salvo. Olha só, nós estávamos condenados. Havia um juízo, uma sentença de morte para mim e para você. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, ou melhor, aos seus pés, né? nós somos justificados. Então, o condenado, ele foi justificado. Justificação é a justificação daquele que estava condenado. Tá? Havia uma sentença de morte, mas o Senhor Jesus, ele rompeu essa sentença de morte quando ele entrega a sua vida ali na cruz do Calvário. Veja bem, ele entrega, tá? Jesus não foi obrigado. Ele se doou por mim e por você, tá? É só você ver lá em Isaías, quando
o Senhor fala assim, olha, quem há de ir por nós? Isaías fala, eis-me aqui. Vai anunciar a salvação. Mas lá quando o Senhor Jesus estava lá com o Pai, e o Pai, olha, quem eu vou enviar? Tá? Ali Jesus, ele se entrega, ele se doa para salvar a mim e a você. Ele não vai ali de forma obrigatória. E é por isso que esse versículo é tão sublime para nós. Deus amou o mundo, tá? E enviou o seu Filho unigênito, né? Seu único Filho, gerado por ele, para morrer por mim e por você. E Jesus se entregou, ele se doou por mim e por você. Essa colocação em Isaías é uma analogia para você perceber, tá? Essa doação de Jesus a favor de mim e de você. A regeneração, tá? Nós éramos servos do pecado, servíamos o pecado, mas agora nós nos tornamos filhos. É o versículo que nós lemos ali, no verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, regeneração, servo do pecado para filho, ok? Santificação, aquele que era terreno e agora ele passa a ser espiritual, ou seja, o homem e a mulher que tinha, melhor dizendo, uma conduta totalmente terrena, pensamentos terrenos, visão terrena, projetos terrenos, ele era da terra, mas a partir do momento que nós somos salvos, nós passamos a ser cidadãos do céu, porque a nossa mente, o nosso corpo, o nosso ser, ele se volta para Deus, ele é dedicado ao Senhor. Então, a justificação é da economia do Senhor, por isso que eu coloquei lá em cima para vocês, e está também na sua teologia sistemática, é objetivo, depende de Deus, é um fato, depende de Deus, a justificação, a regeneração também depende de Deus, não depende de mim e de você. A santificação depende de Deus, porque é algo que Deus nos dá, porque Ele é santo, né? E Ele nos ensina a nos santificar. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos santificamos. Então, a santificação aqui como um fato inerente à pessoa do Eterno. Amém? No sentido experimental, ou seja, de viver, de experimentar. Tá? A gente sempre ouve falar de salvação como um processo dinâmico, aquele que tem continuidade, teve início, tem um processo e vai ter o fim. O fim que nós desejamos qual que é? Não é o fim da salvação, mas é o fim quando nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, sendo arrebatados ou, se dormirmos, sermos ressuscitados. Amém? Então, veja bem, no sentido experimental, subjetivo fala de sujeito, é o eu, objetivo fala do outro. Olha, você não tem controle sobre isso, né? Mas o outro aqui tem controle, esse é o objetivo. Subjetivo, eu tenho controle, tá? É do sujeito, fala a respeito de mim, da minha decisão. Então, no sentido experimental, objetivo, a salvação é uma experiência humana que é regida pelo tempo. São 3 tempos. A salvação ocorre no passado, no presente e no futuro. Quando se fala salvação no passado, ó, Deus fez por nós. Opa, quando Deus fez por nós, cabe a mim aceitar ou não. Por isso que a gente está falando a respeito de tempo. No passado, o Senhor me fez um convite. Tá? Todos nós temos uma experiência ali de ser chamado por Deus, Deus falar conosco, tá? E das várias formas. Tá? A Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus, como que ele vai agir para alcançar você ou a mim. Eu fui alcançado de uma forma, você certamente de outra, e os irmãos que virão depois de nós, aí, outros que se converterão ainda nesse ano, em nome de Jesus, com a sua evangelização e a minha, eles vão ter essa experiência de salvação, tá? Essa experiência humana. E quando ele passar por aí, vai usar no passado. Então, por isso que a gente fala, olha, eu dei um testemunho a respeito do que Deus fez por mim. Essa salvação no tempo passado. Deus fez por nós. Livrou da pena. Por que livra da pena? É só lembrar da sentença de morte, tá? Eu estava condenado, tá? Então, Deus nos livra da pena, que já havia uma sentença. Qual que é a sentença? A Bíblia vai falar, toda alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Pecou,
morreu. Tá? Então, a morte é a sentença do pecado, ok? No presente, a santificação, veja bem, diferente de santificação no aspecto ou no sentido objetivo. Essa santificação diária, ela livra do pecado. Quem não precisa se santificar diariamente? Todos nós precisamos. Nós somos tendenciosos, nós somos muito mais fáceis de ser levados a pecar do que a evitar o pecado. Tá? Tem um texto que nós conhecemos bem, e até citamos quando Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu só faço. Isso é a tendência natural da razão da carne, ok? No futuro, a glorificação livra da presença do pecado, ok? Então, a salvação no sentido futuro, no sentido experimental, ela vai nos livrar da presença do pecado. Olha, arrebatado, tá? Ponto final. Ressuscitado. Acabou. Não tem mais pecado, tá? Não tem mais a necessidade. Vou me livrar de quê? Não, já estou com Jesus. Aqui não tem pecado, tá? Não tem mais essa situação. Então, entendemos que salvação, no sentido factual, ela é um fato. No sentido experimental, ela é subjetiva. Depende de mim acolher ou não, querer ou não, tá? Então, Deus é o doador da salvação, né? É a graça, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos justificados, regenerados e santificados. Amém? Próximo slide. Evidências da salvação. O pastor Antônio Gilberto vai chamar de passos de uma vida salva. Passos de uma vida salva. Então, a regeneração espiritual, tá? Voltando a falar lá do slide anterior, tá vendo? Olha, regeneração espiritual. Quando você lê em João 3,3, essa passagem, esse diálogo de Jesus com o nosso amigo Nicodemos, amigo, tá? Amigo, porque a gente costuma fazer crítica a muitos servos do passado, a muitos irmãos do passado, há muitos também que não são irmãos nem serviram o Senhor no passado, mas a gente precisa entender que são situações que acontecem até hoje. Tá? A Bíblia registra isso justamente para a gente não ficar envaidecido e achar que nós estamos livres disso, que nós passaremos ilesos por algumas situações que porventura nos aconteça ou pode nos acontecer. Nesse verso 3, Jesus respondeu, na verdade, para Nicodemos, tá? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo, para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. E nascer de novo é ser regenerado. Né? Nicodemos, vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. Não, Nicodemos. É nascer de novo, é ser regenerado, é nascer de mim, né? É ser salvo. Nascendo de mim, sendo salvo, você nasceu de novo. Então, a regeneração espiritual. Eu era tendencioso para o pecado, mas agora eu me voltei para a luz, eu me voltei para essa tão grande salvação, me voltei para Jesus. A luz brilhou no meu caminho. Amém? E brilhou no seu também. Louvado seja o nome do Senhor. Plenitude do Espírito Santo, Efésios 5,18. Né? Não vos embriagueis com vinho, né? Que interessa ou que traz a morte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá? Nós não estamos falando aqui de batismo com o Espírito Santo, tá, irmãos? Também é outra disciplina. Às vezes é comum a gente fazer essa confusão. Tá? Encher do Espírito Santo, encher de Jesus. Né? Alguns comentaristas, alguns teólogos chamam isso aí de batismo de Jesus, né? Ou com Jesus. Né? Batismo em água, batismo em Jesus. É cheio do Espírito Santo, ser cheio de Jesus. Quanto mais eu tenho Jesus na minha vida, quanto mais Ele controla o meu ser, quanto mais Ele é Senhor realmente da minha vida, mais eu tenho a plenitude dele. Ou seja, lembra que eu falei sobre amplitude e plenitude, salvação no sentido amplo, no sentido pleno? Então aqui a gente está falando de plenitude, não é na totalidade. Né? A palavra fala que Deus tem ciúme de nós.
Tá? A gente não pode serve 20% ao mundo e 80% a Jesus. Não. Nessa situação, a gente está servindo 100% ao mundo. Né? Nós precisamos estar servindo 100% a Jesus. Ter 100% dessa plenitude espiritual. Esse tópico 3, muito importante, muito delicado também, maturidade espiritual. Se você olhar nessa fala de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, você vai ver que ele está chamando a atenção para pessoas que são imaturas espiritualmente. Tá? Ela pode ter, e eu cito isso sempre, a pessoa pode ter 60 anos de igreja, mas ele é imaturo espiritualmente. O Senhor quer que nós tenhamos maturidade espiritual. Veja bem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, ou como a espirituais, mas como a carnais. Olha só, chama a atenção do tópico 2 aí, não tem a plenitude do Espírito. São carnais, como a meninos em Cristo. O que é um menino? É aquele que ele está brincando, ele está estudando, fazendo coisas sérias, mas daqui a pouco ele está brincando. E salvação, evidências da salvação, vai mostrar que nós não podemos ser como meninos quando se trata de salvação, quando se trata de assunto espiritual. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha, essa responsabilidade ela é pessoal, tá? A responsabilidade da salvação é pessoal. Nós não podemos transmitir essa responsabilidade para outro, tá? Então, essa evidência de salvação, ou essas evidências, nós elencamos aqui 4, elas precisam estar patentes em nós, para mostrar que nós realmente somos salvos. 4, dedicação ao Senhor no realizado da sua obra. Tá? Essa é a característica do salvo, ele se dedica em prol da realização da vontade do Senhor. Ele trabalha na sua obra, ele se dedica, né? Ele faz a vontade do seu Senhor. Amém? Nós vamos ficar por aqui e brevemente eu já mando outro material para os irmãos. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém? A paz do Senhor.